rubro-negros. Vamos dar uma olhadinha agora no Jogo Aberto, os donos da bola Rio, SBT Rio e tudo que envolve o nosso Flamengo. Crédito de imagem referente aos cortes se encontra abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like, porque eu agradeço. Vamos lá conferir. Olha, cada time tem os seus protagonistas e o Flamengo recebeu uma excelente notícia. A seleção uruguaia liberou mais cedo o Arrascaeta, craque do time, junto com o Varela. Eles já estão à disposição do Felipe Luiz para o Mengão seguir a sua caminhada rumo a títulos. Depois de 4 dias de folga, o Flamengo voltou aos treinamentos de olho na retomada do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o rubro-negro entra em campo diante do Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em busca de se manter na liderança do campeonato. Uma vitória no fim de semana significa muito mais do que apenas os 3 pontos para o Flamengo. Isso porque já são quase 30 anos da última vez em que o time carioca saiu vencedor do estádio Alfredo Jaconi. O ano era 1997 e o rubro-negro venceu por 1-0 com um gol contra de Rodrigo. De lá pra cá foram 13 jogos, com 7 vitórias do Ju e 6 empates. No último encontro entre eles, no Jaconi, vitória de virada dos mandantes por 2-1. Para tentar encerrar este jejum, o técnico Felipe Luiz vai mandar a campo o que tem de melhor. Jorginho está recuperado das dores que o tirou do último jogo e deve ser titular. Dos 3 uruguaios convocados para o período de data FIFA, 2 já estão de volta. O meia de Arrascaeta seria preservado na última rodada em 3 seleções e por esse motivo teve a liberação antecipada. Já o lateral direito Varela apresentou um quadro de pubalgia e vai ser reavaliado pelo departamento médico do Flamengo, que agradeceu a colaboração dos uruguaios. Caso não tenha condições, Varela se junta ao chileno Eric Pulgar. O volante se recupera de uma cirurgia no pé direito e pode voltar a treinar com os demais companheiros ainda neste mês. Com 47 pontos na tabela do Brasileirão, o Flamengo abre uma semana com os próximos dias livres, apenas para treinamentos, algo incomum na atual temporada. E eu vou falar mais uma do Arrascaeta. Só pra vocês terem uma noção, o Bigode vai me ajudar com os números de campo e bola. Depois que o Arrasca começou a te seguir, foram quantas assistências e quantos gols? Foram 4 jogos, 4 gols e 2 assistências. É uma folga que ele não esperava. Exatamente. Ele jogou tanta bola no primeiro jogo, mas tanta bola, deu um bico, quase arrebentou a rede pra fazer um gol, que o treinador dele falou, Bielsa, né? Isso. Falou, vai descansar. O cara ganhou uma folga, pô. Agora, Varela também liberado. Mas aí já é um pouco diferente. Pubalgia. Né? Isso. Sabe que pubalgia o cara tem que ficar... Não pode entrar em atividade. Nenhuma. Não pode fazer aquelas coisas, não. Não pode atrasar a virola. Fernandão, você queria fazer uma deferência a um grande profissional que está fazendo um grande trabalho com a Arrasca, né? É, porque não é à toa que o Arrascaeta está tendo essa performance física e aí acaba, consequentemente, fazendo com que ele tecnicamente consiga desempenhar o que ele tem feito. E deixando a Fla-Press feliz. Isso aí, não só no Flamengo, como na seleção uruguaia. O próprio Bielsa já falou do trabalho. Para quem não sabe, houve meio que um intercâmbio, né? O preparador físico, nosso amigo, o Diogo Linhares, vulgo Oliver, como o GV chama, né? E o fisioterapeuta Lania Neves, que trabalha no Flamengo já há algum tempo, eles foram até o Uruguai, né? Conheceram todo o centro de treinamento da seleção uruguaia, fizeram esse meio que intercâmbio para entender como seria a melhor forma de cuidar do Arrasca aqui, tudo sob a batuta do Felipe Luiz, que também autorizou ser feito assim, e não é à toa que o Arrasca tem performado da forma que está performando. O Diogo tá bem, o Diogo ajudou muito esse processo do Arrasca, o Diogo Linhares, e realmente, se você encontrar na rua, você acha que é o Oliver, do teste de fidelidade. Você, jovem, geração Z, você não sabe o que é isso. Isso é uma das maiores relíquias da TV brasileira. João Kleber, Marcinha Imperator, nossa ídola nacional, e Oliver. Isso era tudo armado? Era, mas a gente ficava até de madrugada porque pagava um monte de lancinho ali pra gente. Tem que falar pra eles, quando forem ver, tem que estar preparado. Não pode chegar desavisado, mas senão vai ser surpreendido. Depois de uma carreira meteórica, Oliver eu não sei, mas o Diogo Linhares faz o cosplay do Oliver. Beijo pro Diogão. Fazendo muita gente feliz, né, GV? Ave Maria! Eu tenho... Me deixa quieto, senhor! Dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda na cara. É isso aí. Eita! É isso aí.
Ó, sai, inimigo, vai sair lá quebrando toda a feitiçaria, todo molhado. Ô, meu irmão, não tenha medo, não. Segunda-feira, semana nova. Ai, tentação! Vai pra lá! Esquece Isola! Cega ele, vovó! Cega levou de teste de fidelidade pra lá. Ficava até 2h30 da manhã. Você e metade do Brasil. E a galera não tinha a chave, né? Botava armário, tá na porta do quarto assim, a cabeça. Tem muita história boa. Inclusive uma do Ibson. Eu poderia contar, mas eu não tenho tempo. Vini, pra onde, Vini? Ah, vamos falar de Eric. Eric em setembro já pode jogar, Eric Pulgar. Mas não dá, né, agora, porque o Jorginho tá bem demais, né? Não, mas é importante tê-lo de volta. Acho que esse mês vai ser aí, não sei se o último mês, mas certamente são os últimos momentos dele nessa lesão. Ele teve que operar o 5º metatarso depois de uma lesão no pé direito e está se recuperando. Até mesmo pela previsão, ele está, pelo que a gente tem visto, ele está voltando um pouquinho antes. A expectativa é que nesse mês ainda ele consiga voltar a treinar no campo com os demais companheiros, segundo o próprio Pulgar. Ele já não sente mais dores, está começando a pegar um pouco mais de peso. Então a expectativa é muito grande. O próprio Felipe Luiz, antes da pausa para a data FIFA, ele foi questionado sobre esse período sem jogos, como ele planejava o que fazer com esse time, e foi questionado sobre os jogadores lesionados e falou que é um período importante para tentar recuperar o Pulgar, que pode ser, né? Muita gente falou do jogo contra o Estudiantes, acho um pouco difícil ele estar disponível, mas assim, é um cara que quando voltar vai elevar ainda mais o nível do meio-campo do Flamengo, né? Porque hoje Jorginho e Saúl são titulares, mas você tem o De La Cruz, que foi muito bem, você tem o Pulgar, que quando voltar certamente vai brigar pela titularidade, ainda tem Alan, Everton Araújo, enfim. GV, só para completar o que o Flavinho falou para a galera de casa, isso eu posso falar por experiência própria. Eu quebrei a base do 5º metatarso também. É o dedinho medindo do pé, né? É a extensão do osso, né? Normalmente pode acontecer por alavancas, né? Faz assim na mão, buraco. faz assim o contrário, é mais fácil de ver. Roda a mão. Aqui, assim. Aí. É aqui, ó. Esse é a Essa base do parte 5º metatarso. 5º metatarso. O Neymar também teve uma lesão dessa. Isso, teve. Acho que o Neymar quebrou os dois, eu acho, um de cada pé, se eu não me engano. E aí, comigo, né, você coloca um parafuso e espera cicatrizar. Não sei como foi feita a operação do Pulgar, só que você precisa esperar um tempo para aquilo cicatrizar, para você começar a pegar o movimento, e dói mesmo, porque é um corpo estranho que tem que se readaptar. E isso então, muda. o peso do corpo todo. Isso muda um pouco da biomecânica, né? Por isso tem que ter um cuidado maior para você não ter outras lesões provenientes da adaptação do seu corpo com relação a essa lesão que aconteceu ali. E é importante ter cuidado com ele, porque é um cara importantíssimo. Como Fernandão, isso é muito verdade. Toda vez que a gente está com uma lesão, a gente tenta compensar, até você mesmo no dia a dia, compensar, vou pisar ao contrário, sobrecarga ali. E os fisioterapeutas, os médicos, eles falam uma coisa que é interessante, que o corpo humano é uma máquina perfeita, até porque ela vai se adaptar à melhor forma possível de proteger aquilo ali. Quando você protege um lugar, você acaba sobrecarregando os outros, como o GV acabou de falar. O Vini falou aqui, meu pai quebrou o 5º metatarso, foi atropelado por uma bike elétrica em Copacabana. Eu tava achando que foi o Bigode, que ele conta essa história do nada no meu ouvido. Eu falei, cara, tem alguma coisa a ver. Não, o pai dele tem um probleminha lá em Copacabana. Acho que foi a segunda vez que teve um problema desse lá. O Vini também, mas ele só o parafuso, não foi no metatarso, não. Foi no cotovelo. Lembra o cotovelo que você tá com aquele problema que você falou aqui? Ah, vagabundo. Bom, assim, eu acho que é um momento diferente. Os clubes tiveram tempo para treinar agora. Com essa parada técnica, no momento crucial, o Vasco, por exemplo, enfrenta o Botafogo que oscilou, é um clássico, então assim, tiveram tempo para trabalhar. O Flamengo, que ganhou uma folga forçada, né? Pelo Atlético Mineiro, teve tempo para trabalhar. A sensação que eu fico é que esse pós-parada da seleção, o bicho vai pegar, que vai definir ali o caminho de quem vai ficar e de quem vai de arrasta, principalmente no Campeonato Brasileiro. Até porque a partir de agora, meu amigo, é jogo atrás do outro. Não tem mais quarta, domingo, ainda mais para os times pro Flamengo, que não tá na Copa do Brasil, por conta daquela mudança do calendário, já vai ser jogo quarta e domingo. Qual é o jogo atrasado mesmo? Flamengo Sport. Contra o Sport. O Fluminense tem um jogo atrasado contra o Mirassol também. Flamengo é lá na ilha, né? Do Retiro. Eu acho que é lá. É fora. É quase certeza. Então, assim, é um período importantíssimo. A gente reclama muito que os times aqui não tem tempo. Agora que eles tiveram, a tendência é que eles voltem melhor.
Galera que tá parada, então tem parada, a galera volta pior, né? Tem gente que fala que time ruim não pode parar, não. Mais ou menos. É verdade. E que a galera não se esqueça que o Flamengo tem esse jogo contra o Sport, tá atrasado, mas o próximo é contra o Juventude. Só no domingo, no próximo domingo, lá no Japão. Que não vence lá desde 97. Isso aí. A gente ganhou no 2005. 2-2 na Bacia das Almas. Josafá mudou o jogo. Josafá. Quando acabou o jogo, era todo mundo de joelho de um lado ou outro do campo. E o Léo Matos vazando porque ele Quebrou o banco de reserva. no banco de reserva. Os caras queriam pegar ele. Não foi ele, não, pô! Foi ele sim, não foi! Porra, Não foi ele, não. Ele com o pé no banco quebrado assim, eu quero na hora que a gente empatou o jogo, comemorando. É mesmo? Isso aí, Puta, verdade. a torcida ficou louca. Estávamos todos no banco. Eles, eu, Getúlio Vargas. Tava no banco esse jogo. Quem tava jogando? Arroz e Henrique. Você tá voltando de lesão? Não, pô. Opção de Papai Joel? Opção de Papai Joel, porque ele chegou e eu já tava na casinha. Aquela sua época que você tava mais preocupado com a Não, noite pô, da tava noite. tranquilão, pô. Foi que teu amigo, aquele treinador que tem nome de... Sexy Hot? Olha. Celso Rotti do Papo Burger. O Celso tava implicado com o Fernandão. Lembra que ele falou pra mim? Baguri, vai acabar com a carreira. Pô, tu deu uma voadora. Eu vou contar isso rapidinho. Fabiano Oliveira, no time de cima, no time reserva, no time B com o time A do Flamengo, jogando pra caramba, meu irmão. Uma nhaca danada, nananana. Aí o Fernando era do time titular. E o Fabiano tava no time titular. Na preguiça danada. Só foi, parou o treino na Gávea. Inverte, bota pro time de baixo. Veio alguém pro time titular. Quando o Fabiano veio pro time de baixo, time reserva, foi pra cima do Fernandão, do Léo Moura, dando tapa pedalada. Cara, o Fernandão falou, agora tu quer treinar, tá bom. Daqui a pouco o Fabiano Oliveira era outro Fernandão, gente. Ele era ainda mais... Agora ele tá na maior. Dentro do campo é desse jeito. A bola na lateral, assim, o Fernandão veio e deu aqui, igual o baiano no Bebeto, ó. No meio dele, ele saiu capotando, bateu na placa, o Celso Rotti parou o treino. Guri! Queres acabar com a carreira do guri? Aí te riu, mas não machucou, não. Só uma chegadinha. Entendi. Imagina, daquele jeitão Fernandão, né? 2 semanas sem andar direito, mas ficou bem. Aí foi pra casinha do Papai Murphy. Muito bem. Ô, Vene Casagrande, que momento do Pedro, hein? O camisa 9 rubro-negro voltou a ganhar destaque pelo bom desempenho em campo após o início do ano com algumas polêmicas, né? Nessa semana, o Flamengo recusou uma proposta do Al Rayyan pelo atacante. A gente então fez o quê? Preparou uma reportagem sobre essa evolução do Pedro e na volta a gente vai comentar. Tá faltando pouco para a Copa do Mundo e provavelmente o Pedro quer tirar uma casquinha aí numa convocação. Cadê? De um início de temporada que colocou em xeque sua permanência no Flamengo a voltar a se tornar uma peça indispensável no clube. Pedro retornou aos treinos em abril após grave lesão no joelho esquerdo. Até então, ele era utilizado pontualmente e em julho o nome dele ganhou destaque após um membro do departamento de futebol dizer que aceitaria vender o jogador por 15 milhões de euros. Pouco tempo depois, o camisa 9 foi cobrado publicamente por Felipe Luiz pelo desempenho nos treinamentos, o que causou um desconforto, mas que surtiu efeito. No jogo após a polêmica, foi dele o gol da vitória em cima do Fluminense. Esse assunto, como eu falei, já está totalmente encerrado. Como a gente pode ver, eu sempre entrei em campo para dar o meu melhor pelo Flamengo. Como eu sempre falo, a minha força vem de dentro de mim e Deus me deu força para superar esse momento também. E cada momento que eu passo, que eu vivo, serve para amadurecer, crescer como jogador e como pessoa. Né? Eu tenho essa consciência e graças a Deus eu mais uma vez pude mostrar, né, que eu estou aqui para dar o meu melhor sempre, né, independente do que foi falado ou não. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso oferecer. Pedro deu a volta por cima e ganhou oportunidades com Felipe Luiz. Foi relacionado em 11 partidas, marcando 7 gols e dando 2 assistências. Na goleada em cima do Vitória, foi responsável por 3 gols. Um deles, um belo elástico, e ainda deu um passe decisivo, ganhando ainda elogios do treinador. Tá num momento incrível, né? Nos últimos 3 jogos acho que ele fez 6 gols, se eu não me engano. Mas o respeito que eles têm um pelo outro, ele e o Bruno, que o Bruno jogou na Libertadores, e passar a bola pro Bruno fazer o gol de pênalti mostra realmente que a força do grupo não é só palavras, senão em atitudes. Então, essas coisas que deixam o treinador orgulhoso. A evolução de Pedro fez ainda o Flamengo recusar uma proposta do Al Rayyan do Catar. Além disso, atualmente a diretoria rubro-negra não pretende negociar o camisa 9, que vive grande fase pelo time. Pelo Brasileirão, o centroavante já tem 10 gols e entrou na briga pela artilharia. Agora, tudo parece que está indo da melhor forma para o jogador.
E se tudo continuar assim, a tendência é que Pedro volte a mostrar muito mais em campo e ser promessa de gol. Muito bem, a produção apurou. A gente falou, qual foi aquele jogo do Flamengo, né? Que tem imagens dos jogadores com máscara de oxigênio. Flamengo e Real Potosí, 2007, 4.100 metros acima do mar. Quer dizer, é essa altitude que o Brasil vai pegar, né, Tartá? Muito bem. Falando de Flamengo, o homem voltou, Vene Casagrande. O Pedro? Voltou com tudo. Na verdade, esse ele nem foi, né? Foi. Deu um trelelezinho. Não, deu trelelê. Deu um trelelê, não deu, Tartá? O GPS dele melhorou. Os números melhoraram no GPS. Não, mas isso é importante dizer que nesse episódio, quem saiu ganhando foi o próprio Flamengo. Porque o Pedro, ele foi assim, maduro o suficiente para entender que de fato ele errou, que de fato não estava desempenhando bem, entendeu o recado foi dado, o Pedro entendeu e ele evoluiu dentro de campo. Ele e o Felipe Luiz, eles não precisam ser amigos, não precisam sair para tomar um cafezinho, tomar um vinho e jantar juntos. Eles precisam ser profissionais e o Pedro tem que fazer aquilo que ele tem que fazer no dia a dia que ele sempre fez, treinar bem, fazer gols com a camisa do Flamengo, ser feliz. E o Felipe Luiz, para muita gente, tomou uma decisão errada, expondo o Pedro daquela forma, mas no fim das contas, o tempo mostrou que o Felipe Luiz estava certo. E agora os dois estão muito bem, enfim, repito, eles não precisam ser amigos, eles não são amigos, mas o Pedro voltou a ficar de bem, você vê que ele está feliz novamente. Inclusive nos jogos, acho que a função dele em campo evoluiu em relação à parte tática, algo que o Felipe Luiz pedia dele, você vê ele pressionando muito mais, mostrando mais desempenho na marcação. Então assim, eu acho que o Pedro tem tudo. Ele sonha com a Copa do Mundo? Ele tem condições? Tem condições. É difícil? Bastante. Mas depende dele. Para ele ter condições, ele precisa continuar performando com a camisa do Flamengo. Ô, Tartá, a gente foi... O Venê traz uma frase que falam na live dele, que é crise o Flamengo faz em casa. E realmente, as ouviram coisas... essa? Essa é boa, né? Imagina a minha risada na hora que eu li. Essa foi muito boa. A gente sabe que realmente as coisas ficam quentes demais e a gente viu isso nos últimos anos. O problema com o próprio Pedro na época do Sampaoli, que teve agressão, o Gerson com o Varela também, que teve agressão, e tantos outros probleminhas, às vezes com o Gabigol, que o Flamengo teve que contornar. Recentemente o médico. Exato, que vazou a informação do De La Cruz. Mas eu acho que de todos os problemas, aí você entra nessa conversa também, Venê. Tartá, de todos os problemas que a minha cabeça vai lembrando dos últimos anos aí que o Flamengo teve nessa questão interna, essa foi a que foi solucionada de forma mais rápida e de forma mais eficaz. Você pode concordar ou não se o Felipe Luiz deveria ou não expor o Pedro, mas assim, ambos foram muito maduros. O Felipe Luiz que resolveu o problema e o Pedro que deu a volta por cima. Você concorda comigo? Porque foi uma situação muito delicada e não tem muito tempo. E o Pedro já voltou e já está acontecendo. Foi o que o Venê falou, eles têm que ser profissionais e a gente está se tratando de Felipe Luiz, que é um grande profissional, foi um grande profissional, que jogou muita bola e agora é o treinador. E falando também de um cara que todo mundo também gosta, todo mundo fala muito bem, que é o Pedro. Um cara íntegro, correto, que teve algumas atitudes sim erradas, mas que logo resolveu. Acho que quando se tem essa maturidade, esse profissionalismo, as coisas acabam sendo sanadas de forma leve, da forma com que foi. Né? Conduziram bem a situação, cada um falou o que achava que deveria falar, acabou isso. A instituição Flamengo é maior do que todos nós e vamos trabalhar. E foram para o trabalho. O Pedro evoluiu muito nessa questão que o Felipe, que hoje é o treinador, cobrava. E aí agora, quem tem a ganhar com isso tudo é somente o Flamengo mesmo. Você não precisa dizer um nome. Mas você já teve algum problema assim com o treinador? Porque isso é difícil, né? Imagina um clima ali, você tá trabalhando todo dia, aí você sabe que você não tá bem com o cara. Você já teve? A posição do jogador é sempre muito desconfortável quando você não é um cara querido pelo técnico. E isso acontece muitas vezes. Então, às vezes a gente vê, fulano lá no outro time ia tão bem e aqui não tá tão legal. Isso é por quê? Isso é porque, às vezes, no dia a dia, aquela questão que o Ancelotti mesmo disse, né, de ambiente, o ambiente não é agradável ao seu favor. Né? Às vezes, não é nem por mal, não é nada pessoal, mas às vezes o treinador gosta de um outro jogador, né, com outro tipo de característica, e aí você se sente sim mais em baixa. Eu já passei sim por isso, né? Acho que todo jogador de futebol já passou por isso e não
não foi um final feliz igual aconteceu no caso do Pedro e do Felipe Luiz. Eu ganhei um inimigo aí. Mas, ô Tartar, porque eu acho já que foi para uma outra esfera já também pessoal, não ficou somente no então, é no isso que eu ia mencionar. Porque o Felipe Luiz, ele não tem nada pessoal contra o Pedro. Eu acho que a ideia do Felipe Luiz, quando ele deu aquela entrevista coletiva, era mexer mesmo com o espírito do Pedro. Mas foi muito brusco, né? Eu vou te você cutucar. expor o GPS, os números. E aí tem às vezes. É porque eu acho que chegou no limite. Eu o próprio também Felipe Luiz, na ocasião, disse que conversou várias vezes com o Pedro e nada tinha mudado. Talvez o Felipe Luiz expondo publicamente, aí sim o Pedro deve ter falado: nossa, caramba, o Felipe Luiz realmente chegou no limite. Então, preciso mudar minhas atitudes. Eu acho que é mérito do Felipe Luiz. Por exemplo, para mim é muito pior o que o Sampaoli fez na ocasião. Porque o Sampaoli viu que o preparador físico deu um soco na cara do Pedro. Em nenhum momento ele foi conversar com o Pedro. O Sampaoli viu 2 jogadores se socando no treinamento, Gerson e Varela. E nada fez. Foi praticamente assim, um descasar. Não tô nem aí pra vocês, não tô nem aí pro meu grupo. Já no caso do Felipe Luiz, pra muita gente ele tomou uma atitude errada, mas ele tomou aquela atitude porque ele estava preocupado com o grupo dele. Ele estava preocupado com o grupo dele, porque ele não queria perder o grupo, basicamente assim. Bom, eu preciso mostrar pro meu grupo que eu tenho poder aqui. Aí ele mostrou. E mostrou também pro Pedro que ele tem poder ali. Que se ele não mudasse, ele não iria voltar a jogar. E pronto. Eu acho que ele tomou a atitude correta na ocasião, não foi nada pessoal. Fernanda, a gente já viu algumas entrevistas do próprio Felipe Luiz dizendo que agora que ele era treinador, algumas relações dele ia acabar machucando, talvez ferindo um outro. E o amigo ou o ex-amigo teria que entender. E a gente viu que alguns, que acabaram saindo do Flamengo, falou, estava louco para sair do Flamengo, para voltar a ser amigo do Felipe Luiz. Então, foi um cara querido, né? O Gabigol falou isso, o próprio Fabrício Bruno também, na saída, disse isso, falou, poxa, eu estava louco para sair para poder voltar a ser amigo do Felipe. Então, realmente, essa relação entre amizade e trabalho é uma linha muito tênue. Então, assim, é muito difícil realmente... Pra dar M, né? Separar tudo isso. Mas eu acho que o Felipe, tão recentemente, terminou e conseguiu voltar e ele tá mandando muito bem. Muito bem, o Flamengo informou que o Varela e o Arrascaeta foram liberados da seleção uruguaia. O lateral direito apresentou um quadro de pubalgia e retornou ao clube para ser avaliado pelo departamento médico. Já o Arrasca não apresenta nenhuma questão clínica, mas seria poupado da segunda partida das eliminatórias e foi liberado. Tá tudo tranquilo para a seleção do Uruguai também, né, Vene Casagrande? Para a seleção do Uruguai tá tudo tranquilo, pro Varela que não, né? O que aconteceu? Porque ele retorna com uma pubalgia ao Flamengo, ou seja, ele retorna ao Flamengo com uma lesão. E o Flamengo precisa reavaliá-lo para saber a gravidade dessa lesão. Eu não acredito no Varela, por exemplo, à disposição para o próximo jogo, que é no dia 14, contra o Juventude. Estamos falando de um problema, eu nunca fui jogador, mas você pode conversar com qualquer jogador e ex-atleta e falar... problema no pubis, eles levam até um susto. E no caso de uma pubalgia, não tem como a gente ter certeza de nada, a gravidade da lesão. Mas o jogador retorna com um problema físico. A boa notícia é que o Arrascaeta volta 100%. E ele está vivendo, na minha concepção, a melhor fase da carreira dele. Porque o que ele jogou com a camisa da seleção uruguaia no último jogo, na vitória por 3-0 sobre o Peru, foi uma aula de Arrascaeta. Bom, que a seleção... uruguaia liberou os 2 jogadores, ainda ficou o Vinha lá, mas o Vinha eu acredito que ele deve ter conversado, porque não tá jogando muito agora pelo Flamengo, ele disse, vou pegar uma minutagem aqui em campo, jogar pela seleção, eu acho um combinado entre eles. Mas a do Varela, ainda bem que o Emerson Royal tá disponível e isso é bom pra gente jogar contra o Juventude, não vai depender muito do Varela, porque o Varela tava jogando bem. A gente tem uma jornada enorme daqui até o final da temporada, até dezembro. Quarta, domingo, 2 jogos por semana, direto. Ou vai ser correria, hein? E nesse trajeto aí, vai ter gente que vai se lesionar e a gente vai ter que compensar. O Felipe vai ter que trabalhar bastante isso aí. A questão do Pedro tá claro, né, cara? O que o Felipe Luiz fez foi melhor pro Pedro. Ele entendeu, digeriu a situação, resolveram internamente e ponto, é isso aí. Porque só assim ele desenvolve e performa. Aquele 8-0 em cima do Vitória disse tudo. E ganhar do Juventude lá dentro, cara, lá na casa deles é um tabu a ser quebrado.
Pô, a gente vai ter que focar, jogar perfeito, sem erro, focado 90 minutos mais acréscimo, fazer o básico bem feito, não querer inventar. E eu acredito que o Felipe Luiz tá trabalhando isso aí, porque a gente confia demais no Felipe Luiz. Ele não caiu à toa, já venho falando isso aqui, e ele é o cara certo. Só precisa resolver a renovação dele, porque ele precisa ficar mais tempo. Ele vai sair sim, mas não é agora. Pelo menos mais uns 5 anos aí com a gente. Abusar e a gente abusar dele, que eu acho que isso não vai acontecer. O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, vamos interagir. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.